Vocês pretendem visitar outras localidades para conhecer o que foi feito? Com certeza. Agora tem exemplos melhores do que o de Nova York, que já foi tentado implantar no Distrito Federal e não teve sucesso no governo anterior. Nós queremos visitar, por exemplo, a Espanha, que teve a unificação das duas polícias e em 10 anos de implantação, hoje funciona com sucesso. Na Itália também há um bom exemplo, um bom modelo de polícia. Mas no Brasil também nós temos. Diadema, por exemplo, teve uma redução sensível nos índices de violência e criminalidade. Mas fazendo isso, interagindo a polícia com a comunidade. Então, o policiamento comunitário é a melhor forma. Você tem que investir na ostensividade, na prevenção, mas não esquecer do social. Pedimos a todos que ocupem seus lugares para que possamos dar início a este seminário, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o modo silencioso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para o seminário Projeto Classes Transplantadas, a Escola Vai ao Campo. Este seminário, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, é de autoria do excelentíssimo senhor deputado Haad Massu. Convidamos para tomar assento à mesa e para a abertura e coordenação dos trabalhos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, deputado Rogério Ulisses. Convidamos ainda a excelentíssima senhora deputada distrital Luzia de Paula. O senhor presidente do Sindicato do Turismo Rural de Brasília, Marcelo Imperial. O senhor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, Renato Simplício Lopes. A senhora consultora do Ministério da Educação, doutora Karen Costa Oliva. O senhor Marcelo Cerqueira, representando nesta oportunidade o excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do Distrito Federal, Vilmar Luiz da Silva. A senhora Solange Castro, representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O senhor Cristiano Ramos, representando a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. E, finalmente, convidamos a senhora diretora do SEBRAE-DF, Maria Eulália Franco. Ele está aí, inclusive. Daqui a pouco ele vai mandar aqui. Senhoras e senhores,
Para a abertura dos trabalhos, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Rogério Ulisses. Bom dia a todos. Tenho a honra de declarar aberto o seminário Projeto Classes Transplantadas, A Escola Vai ao Campo, promovido pela Câmara Distrital, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, seminário este proposto pelo excelentíssimo senhor deputado Raad Mansur. É uma alegria muito grande recebê-los aqui hoje. Esse plenário é um plenário extremamente representativo do ponto de vista educacional e do ponto de vista daqueles que militam no turismo rural, nas áreas rurais do Distrito Federal. O deputado Raad Mansur me procurou ontem, procurou a deputada Luzia de Paula, e ele vinha já há meses empenhado na execução desse seminário. Em função de estar assumindo hoje, provavelmente, a administração de Sobradinho, assumindo um novo compromisso junto à administração do Executivo, na administração da cidade, que é a sua base eleitoral, e hoje está ocorrendo o governo na cidade de Sobradinho. Ele não pôde estar presente, deixou aqui toda a sua equipe à disposição para nos auxiliar na condução desses trabalhos e pediu que que pudéssemos dar essa contribuição na condução dos trabalhos. Eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa. Sou professor da Fundação Educacional, trabalho há 13 anos na Fundação Educacional, até ser eleito deputado distrital, sobretudo na cidade de São Sebastião. A minha regional sempre foi a cidade de São Sebastião. E o que nós percebemos na educação pública do Distrito Federal, e em algumas escolas particulares, mas, sobretudo, nas escolas públicas do Distrito Federal, é a mesmice conteudista, a mesmice, o cuspe e o giz, e a falta de recursos pedagógicos para que você possa incrementar ainda mais o aprendizado dos nossos alunos. No universo pedagógico, em que se fala tanto em temas transversais, em interdisciplinariedade, em questões que possam melhorar o currículo e agregar a esse currículo determinados valores, nós percebemos uma pobreza de iniciativas por parte do poder público. Muitas vezes a educação, que deveria ser realmente uma prioridade, fica limitada às questões emergenciais, aos problemas do dia a dia da escola, à falta de material, a questões de segurança, a questões primárias que limitam a melhoria do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da qualidade de ensino. Esse projeto das classes transplantadas traz aí a possibilidade de você aproximar uma comunidade cada vez mais urbana, e, por ser urbana, cada vez mais competitiva e menos consciente do ponto de vista ambiental, a uma realidade rural, onde a questão da sustentabilidade, a questão da preservação do meio ambiente e da convivência com esse meio ambiente de forma sustentável pode ser o grande filão do conhecimento e o grande filão da conscientização dos nossos alunos. Por outro lado, acredito que será um grande incentivo àqueles que escolheram esse setor para desenvolver suas atividades, que muitas vezes ficam limitados somente à necessidade do turismo rural. De tal forma que eu acho uma iniciativa muito bonita, muito bela, e o fato dos senhores e das senhoras estarem presentes aqui na Câmara Legislativa hoje demonstra que a Câmara está antenada a essas novas alternativas e a essas novas possibilidades de educação. Talvez o nosso grande desafio seja transformar essa iniciativa e essa vontade em política pública e em política de Estado, não a política de governo meramente, porque os governos são passageiros da mesma forma como os mandatos são passageiros. Mas o desafio de vocês é perene, é constante, e cabe a nós apoiar, incentivar e fortalecer este movimento. É o primeiro passo, mas tenho certeza que, a partir de hoje,
vamos estar mais juntos, vamos estar mais antenados e vamos construir essa realidade para melhorar ainda mais o serviço de educação pública e privada no Distrito Federal, com foco na qualidade de ensino. É um debate, nós vamos, na verdade, conduzir. Eu quero cumprimentar aqui todos os membros da mesa, deixá-los à vontade para fazer as considerações, agradecer a presença da deputada Luzia de Paula, que também é professora. Nós temos hoje uma bancada de professores aqui na Câmara Legislativa, professores da base, e agradecer ao deputado Hadi Mansur e transmitir a todos os senhores esse sentimento que ele certamente tem de fortalecer o turismo rural no Distrito Federal, porque é uma área que ele milita já há muitos anos, é um deputado extremamente comprometido, eu posso dizer para vocês, que convivo com ele diariamente aqui na Câmara Legislativa, extremamente comprometido com a questão do turismo rural, e tem nos buscado, nós que temos a vertente educacional, para fazermos um trabalho coletivo nessa casa, que é uma casa política, que é uma casa de política coletiva, e que quer fazer política de forma propositiva, deixando de lado um pouco essas questões que muitas vezes maculam a imagem do Poder Legislativo local e tentar criar alternativas mais propositivas para que a gente possa melhorar mais a imagem do Poder Legislativo, que é o representante legítimo do povo nessa cidade, e possamos ter uma casa de leis mais útil para o povo do Distrito Federal, para os setores organizados e, sobretudo, para a educação, que, na minha visão, deve ser a prioridade, não no discurso, mas a prioridade na prática de um governo que não pensa em eleições, mas que pensa na possibilidade da construção de novas gerações, de gerações mais comprometidas com o meio ambiente, mais comprometidas com a questão rural e mais comprometidas com a cidade do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, um bom dia e um bom seminário. Senhoras e senhores, com as palavras do excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, deputado Rogério Ulisses, está aberto o seminário Classes Transplantadas. Neste instante, ouviremos as palavras da excelentíssima senhora deputada Luzia de Paula. Meus cumprimentos ao nobre deputado Rogério Ulisses, que hoje preside essa sessão. Cumprimentando o nobre deputado, quero cumprimentar toda a mesa. Cumprimentar também o nosso colega, amigo, que nos deu essa missão de estar aqui hoje, coordenando os trabalhos desse seminário, o nosso colega deputado Hadi Mansur, que, como bem colocou o deputado Rogério Ulisses, ele estava empenhado até a alma de estar aqui, e acredito eu que, nesse momento, ele está lá em Sobradinho, com o coração e a mente voltado para cá. Digo isso porque, logo no início, ainda em janeiro, eu tive a oportunidade de ser visitada por amigos. Eu digo assim, porque assim posso chamar pessoal do turismo rural e também educadores lá de Ceilândia, da Fazenda Recreio, que vieram aqui para falar do turismo rural. E, logo em seguida, eu procurei o deputado Hadi para conversar, para entender um pouco sobre o assunto. E ele já tinha todo um projeto pronto e todo o entusiasmo para fazer uma discussão, para fazer, tornar realmente verdade e implementar a política educacional dentro do turismo rural. Então, por isso que estou colocando. Quero aqui saudar e agradecer a todos vocês que aqui estão, as autoridades e também aqueles que desenvolvem o trabalho do turismo rural. E essa preocupação, que é uma preocupação que nós poderíamos chamar de
urgente e necessária. Urgente e necessária por quê? A maioria do nosso povo, do povo brasileiro, tem as suas origens no campo. Vieram para a cidade e todas as camadas estão perdendo a sua relação com a terra, com o meio ambiente. E, devido a essa situação, nós estamos começando a caminhar para algo assustador. Assustador, eu diria, porque ainda não é tempo de uma criança achar que uma tartaruga é galinha. Ainda nós somos muito novos. Ainda não é tempo de alguém achar que uma cabra é vaca. E isso já acontece. E não só acontece nas camadas mais pobres, como também nas camadas que têm a oportunidade das suas crianças ter essa relação com a terra, com o meio ambiente. E nós estamos vendo a cada dia a distância do homem com a sua origem, com a terra. Isso é muito perigoso. Porque quando o homem perde essa relação, ele começa a perder os valores. E aí começa a sobrar para a humanidade o que nós estamos vendo hoje. Né? São tragédias, catástrofes. E aí fica procurando explicação onde realmente tem que procurar, na ciência. Mas a ciência, sem valores, sem humanização, sem princípio, não leva ninguém a nada. E é por isso que eu quero aqui agradecer ao deputado Hady Mansour, à comunidade, aos empresários do ramo, que estão preocupados com esses princípios. E acredito eu que, como colocou o deputado, se essa política tornar-se uma política de Estado, ganha o homem, ganha o Estado e ganha o mundo. Obrigada. Muito obrigado, deputado Luzia de Paula. Eu queria só fazer aqui alguns registros de presença, agradecer a presença do senhor Salviano Guimarães, nosso ex-deputado, extremamente experiente, ex-presidente da Câmara Legislativa da Fazenda Recreio. Seja muito bem-vindo, senhor Salviano. Queria agradecer a presença da Maria Alice Guzmão, professora da UNB, também da Fazenda Mogi, senhor Carlos César Vieira de Luz, diretor executivo da Emater, a senhora Rita Alice Porto, representante do excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli. Queria agradecer a presença do Sinésio Alves Rodrigues, assessor da vice-governadoria, do vice-governador Paulo Otávio. Agradecer a presença do Wilter Coelho, secretário de Educação do município de Lusiânia. Seja muito bem-vindo, secretário. Agradecer a presença do Osmundo de Araújo Cavalcante, coordenador pedagógico e professor, da senhora Esther Maria de Oliveira, professora administrativa da DRE do Guará, senhor Leandro Rocha Miranda, proprietário do Hotel Fazenda ali de Unaí, a senhora Silvia Pinheiro Santos, proprietária do Sítio Pinheiro, a senhora Marina Freire, proprietária do Hotel Fazenda de Águas Emendadas, a senhora Raimunda Maria Pinheiro, proprietária do Sítio Pinheiros, o senhor Rende Pereira Lamos, proprietário e agricultor da Fazenda Barreirinho, o senhor Devair Fernandes Rodrigues, da Via Cerrado, Associação de Turismo, o senhor Carivaldo João da Silva, professor da Secretaria de Educação, a senhora Vanusa Cruz Freire, professora da Escola da Natureza, seja muito bem-vinda, o senhor Marco Antônio, administrador, o senhor Alessandro Luiz Oliveira, diretor da DESP, a senhora Joana Dark de Oliveira, coordenadora pedagógica da Regional de Ensino de Braslândia, seja muito bem-vinda, viu, Joana? Nossa amiga.
Senhora Maria Aparecida de Oliveira, professora da DRE de Braslândia também, colega de várias batalhas. Professora Patrícia Milanês Guimarães, representante do Josino Paz de Araújo, diretora regional de ensino de Taguatinga. Da senhora Manuela Santana Miranda, representante da Maria da Conceição Melo, chefe do Núcleo de Monitoramento Pedagógico da Regional de Ensino de Taguatinga. Da senhora Nilda Fonseca, diretora da Divisão de Ensino da Secretaria de Educação de Lusiânia. Fazer esses registros e, no decorrer do nosso seminário, nós estaremos registrando a presença de todos. Queremos agradecer também a presença dos alunos que estão ali na galeria. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que é a Casa do Povo. São do Centro Educacional 3 de Braslândia. Né? Sejam muito bem-vindos a esta casa. E, na medida do seminário, nós vamos registrando mais algumas presenças. Passo, então, aqui ao nosso cerimonial, para que ele possa dar continuidade ao andamento dessa sessão. Senhoras e senhores, neste instante, ouviremos a palestra proferida pelo senhor Marcelo Imperial sobre a proposta Classes Transplantadas do Rural Tour. Bom dia a todos. Deputado Rogério Ulisses, deputada Luzia, ao qual cumprimento todos os membros da mesa. Bom, a proposta do Rural Tour está apresentando o projeto Classes Transplantadas. Tá? Nós vamos dividir em... Eu vou começar falando um pouquinho do Rural Tour, depois a doutora Maria José vai fazer a apresentação do projeto pedagógico de turismo rural, e a dona Maria Duarte, mentora do projeto Classes Transplantadas, vai estar fazendo a apresentação do projeto. O objetivo do Rural Tour é apresentar um trabalho realizado pelo Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal no sentido de atender a demanda das escolas por um produto que realmente fosse pedagógico, atrativo, contasse com profissionalismo, infraestrutura adequada, mão de obra capacitada e segurança absoluta. O Rural Tour sempre pautou por seus trabalhos no sentido de oferecer ao Distrito Federal e demais localidades que usam os serviços dos empreendimentos e a ele filiados, produtos comprometidos com a cultura local, preservação das raízes, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social, em síntese, uma maior preocupação com a qualidade de vida das comunidades locais. Nesse sentido, os produtos turísticos ofertados pelos empreendedores que estão sob a chancela do Rural Tour são produtos elaborados com apoio técnico de parceiros muito importantes para o desenvolvimento regional. A exemplo, citamos o Ministério do Turismo, a Embratur, o Sebrae DF, o Senar, a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, o UNB, Brasília Tour, a Câmara Legislativa, com apoio de vários deputados, a Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Emater, né, juntos, dentre outros. O projeto Classes Transplantadas nasceu de uma demanda identificada pelo segmento no sentido de atender escolas do Distrito Federal, que tinham interesse em desenvolver um processo de educação de forma integral e preocupado com a qualidade do ensino. Desde o ano 2000, o Rural Tour empenha-se para que seja implantado o Sistema Público de Ensino, o projeto Classes Transplantadas, que consiste em promover visitas de classes de escolares a empreendimentos de turismo rural pedagógico do Distrito Federal e entorno, especialmente adaptados para desenvolver atividades educativas e lúdicas com estudantes. Em 6 de junho de 2004, a Secretaria de Educação do Distrito Federal manifestou-se favorável à implantação do projeto. Em decorrência, foi criada uma comissão com representantes do Rural Tour e diversas secretarias do GDF para estudar os ajustes necessários ao projeto e selecionar os empreendimentos de turismo rural pedagógico aptos a receberem as classes transplantadas. Em janeiro de 2005,
a Escola da Natureza, indicada pela Secretaria de Educação para coordenar a implantação do projeto. Manifestou-se favorável ao mesmo, acrescentando sugestões de melhorias. Paralelamente, as classes transplantadas motivaram iniciativas de deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, entre as quais do projeto, apresentação pelos deputados Chico Floresta e Eurides Brito, do projeto de lei 247/2003, que instituiu o projeto Classes Transplantadas no Sistema de Ensino de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal. Em 9 de setembro de 2004, audiência pública da Comissão de Educação e Saúde sobre o projeto. Ainda em 2004, apresentação de emendas parlamentares dos deputados Chico Florestas e Peniel Pacheco. Em 6 de setembro de 2005, o governador Joaquim Roriz sancionou a Lei 3.664, instituindo o projeto Classes Transplantadas no Sistema de Ensino do Distrito Federal. Diante de um cenário já discutido e das parcerias estabelecidas, bem como do amadurecimento dos atores envolvidos, o Rural Tour vem apresentar a ideologia e os princípios que permeiam os produtos de turismo rural pedagógico, a essência do projeto Classes Transplantadas e os conteúdos pedagógicos, recursos técnicos e infraestrutura existentes para que o Distrito Federal possa, de fato, efetivar a grande ação de levar a escola ao campo. E, com tudo isso, o Rural Tour quer dizer que quer ser um parceiro das escolas, né? Essa é a proposta que a gente vem oferecer aqui para os senhores. Muito obrigado. Quero agradecer a fala do presidente do sindicato e dizer que essa parceria é muito bem-vinda. E registrar aqui mais algumas presenças. Agradecer a presença da professora Luciane Araújo, professora da DRE do Gama, da senhora Tayane Silva, chefe do NAG da DRE do Gama, do senhor Pedro Monteiro, da zootecnista da Fazenda Recreio Nuge, senhor Castorino Alves, assistente diretor regional de Samambaia, senhora Regina Célio de Camargos, professora encarregada da DEC, também da DRE de Samambaia, Elzi Maria Santos, professora da Secretaria de Estado da DRE do Paranoá, Michele Nakfur, professora da Secretaria também da DRE do Paranoá, senhor Tiago Firmino, tecnólogo, senhor Luiz Marcelo Doveira, advogado, a senhora Fabiana Lopes de Souza, estagiária de turismo da Emater, senhora Selena Aparecida Alves, gerente de desenvolvimento sociofamiliar da Emater, do senhor Pedro Ivan, diretor-presidente do Hotel Fazenda Extracta. Queria também agradecer a presença dos alunos do CAIC, Benedito Carlos de Oliveira, da 8ª série, que também estão na galeria, acompanhando aqui o nosso seminário. Volto a palavra ao nosso cerimonial para que ele possa dar continuidade ao seminário. Senhoras e senhores, neste momento, teremos o prazer de ouvir a palestra proferida pela senhora Maria José Quintas, Fundamentos Técnicos do Turismo Rural Pedagógico. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Cumprimento o deputado Rogério e, assim, cumprimento toda a mesa. Cumprimento a todos vocês e, especialmente, aos alunos que nos deram prazer aí da sua participação. O meu momento aqui com vocês hoje se deve a uma importante parceria que o Rural Tour possui aqui no Distrito Federal, que é a parceria com o SEBRAE-DF. Sou consultora do SEBRAE há alguns anos na área de turismo e tive a possibilidade de desenvolver um trabalho junto com o Rural Tour e com outros empreendedores de turismo rural, que não estão ligados ao Rural Tour, mas que representam o forte segmento que está preocupado com a educação
de forma complementar, integral, onde, como o Marcelo muito bem finalizou sua palavra, com a pretensão de levar a escola ao campo. E a minha fala, ela tem a intenção de estar trazendo para essa nossa discussão a questão fundamental e os princípios que regem o turismo rural pedagógico. Se vocês quiserem acompanhar, né, a gente está ali com a tela, mas, enfim, eu vou estar pensando alguns elementos que são importantes para que a gente tenha em mente para permear a nossa discussão. Então, assim, a gente vai começar, na verdade, trazendo para vocês um conceito de educação. Muito mais do que a gente ficar só na questão aprender, decorar, a gente vai entrar no contexto mesmo educativo. E a gente traz aí um conceito que, na verdade, a gente não se pautou por um só autor, a gente quis pegar correntes teóricas, filosóficas, que trouxessem aí desde os nossos filósofos, Platão, até os nossos grandes educadores, o Freire, Piaget, enfim. E nós temos aí como educação a ação consciente que permite a um ser humano desenvolver as suas aptidões físicas e intelectuais, bem como seus sentimentos sociais, estéticos e morais, com o objetivo de cumprir, tanto quanto possível, a sua missão como homem e também o resultado desta ação. A educação é, pois, uma ação. Enquanto tal, é consciente, ou pelo menos dela podemos tomar consciência. É voluntária, ou pelo menos podemos percebê-la e assumi-la como um tal. Então, esse conceito já traz para nós uma amplitude que nos faz refletir, já no segundo momento, sobre educação e instrução. Não que as duas tenham diferenças cruciais, mas, na verdade, no sentido de que as duas se complementam. Então, a gente começa a perceber, eu até grifei ali a palavra geografia, e dizendo assim que educar não é, portanto, ou apenas comunicar um conteúdo, como, por exemplo, a geografia, a álgebra ou a natação, né? Até aproveitei a oportunidade e trouxe o esporte, que é tão complementar. E, continuando, a gente diz, educar é formar a pessoa. E essa é a chave de todo o trabalho que permeia o projeto Classes Transplantadas, que Dona Maria vai estar aí nos apresentando da melhor forma possível. Então, educar é formar a pessoa como um todo. E aí, a educação e a instrução não se diferem, se complementam, e a diferença importante é o fato de que a instrução, se a gente fosse fazer um comparativo, ela entraria como uma espécie, como uma parte do processo de educação. Ou seja, o processo de educação é muito maior. Ele engloba uma realidade muito mais vasta e fundamental. E essa diferença a gente quis trazer bem como ênfase primeira, porque muitas vezes o processo educativo ele se instala muito mais no ato de instruir do que de educar. Infelizmente, por falta de recursos, por falta de capacitação, muitas vezes nos nossos educadores, e essa falta de capacitação vem muito de falta de políticas públicas, como o deputado Rogério, na sua primeira fala, coloca muito bem, né, que esse projeto, o grande objetivo dele é que ele possa se transformar numa política pública de Estado. Isso tem a ver exatamente com a diferença que a gente está trazendo ali. Que essa política pública seja, acima de tudo, educadora. Instruir, sim, mas, acima de tudo, educar, num processo muito maior. Pode seguir. Passamos agora para o processo educativo. Ali eu quis trazer um conceito muito maior, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. No processo educativo, nós temos um primeiro momento que se inicia nas bases familiar. É a família a primeira unidade educativa, a primeira instituição que educa. Só que a família não cumpre totalmente o papel social, porque a família, segundo algumas correntes de autores que eu achei muito interessante, a família, ela acaba trazendo muito mais o lado do sentimento e do amor do que o lado da razão. Então, nesse momento é que entra a escola ou outras instituições, como o Rural Tour, que quer ser parceiro da escola, para completar o processo educativo. Para sair apenas do universo que a família atende, que é o universo de formar o cidadão, de trazer as bases de sentimento, de trazer a própria base familiar e entrar nas bases sociais. Por favor.
E aqui até grifo alguns elementos, e até pretendo ler para vocês ali o primeiro parágrafo, que diz assim: no entanto, corresponde bem às necessidades da educação moderna, ou seja, o processo educativo. Não se pode hoje admitir uma pedagogia baseada simplesmente no amor, como a do banquete de Platão. Quis até entrar um pouquinho na filosofia, né? O banquete de Platão afirmava que amar é preferir. E um professor deve dar-se de forma igual a todos os seus alunos. Amar é exigir amor em troca. E um professor é indigno de ensinar se não respeitar a capacidade da criança para dispor dos seus próprios sentimentos. Aí a gente vem relacionando. A família moderna assume a função primeira de educação, formar os sentimentos. Da mesma maneira, porém, assume as outras globalmente, inicia, forma, ensina. Mas pouco depois, começa a revelar-se insuficiente nas tarefas que constituem a instrução. Tarefas essas que serão desempenhadas por instituições especiais, cada uma correspondendo a um tipo diferente de instrução. E aí entra a escola, e aí entra os parceiros da escola. Bom, aí passamos agora para o momento da aprendizagem. Então, entramos com o processo de educar, diferindo educar de instruir, e agora vamos pensar um pouquinho no processo da aprendizagem, porque a aprendizagem é um elo que tanto a educação como a instrução se utilizam para chegar ao grande ganho que queremos, que é educar, formar um cidadão. Aqui entendemos como aprendizagem o fato de adquirir um saber, fazer, como nadar, escrever, dançar, pela realização do próprio ato que se quer adquirir. E eu gostaria de ler, porque eu achei isso aqui muito interessante. Olha que bacana. É na forja que nos tornamos ferreiros. A lei da aprendizagem é aqui a dos ensaios e erros. Procede-se sem reflexão por tentativas e os erros, quer dizer, os gestos inúteis, eliminam-se gradualmente ao longo de repetições até que os gestos úteis se confirmem e se encaixem uns nos outros. Olha que interessante que é o aprender, né? Estranhamente, a aprendizagem demonstra a famosa tese de Platão, segundo a qual não se aprende nada que já não se saiba. O aprendiz conhece à partida todos os gestos do nadar e da escrita, aqui exemplificados. O seu progresso consistirá somente na eliminação dos gestos parasitas. Olha que impressionante, né? Então, educar uma criança, fazer com que ela aprenda, ou um jovem, ou até mesmo um adulto, passa mais muito pela vontade dele, do que ele aprende, do que pelo que a gente, de fato, está querendo levar a ele. E eu resolvi fazer um contraponto aqui entre aprendizagem e adestramento. E eu vou pegar a frase que está ali grifada na apresentação, que diz assim: a aprendizagem é completamente ativa e, nesse sentido, é eficaz. Simplesmente para marcar a diferença do seguinte: adestrar, a gente adestra animais que agem por instinto. E aprender é um processo humano. E é na linha do aprender que o projeto pedagógico, e em especial classes transplantadas, quer atuar. Ele quer mover com aqueles elementos que são estratégicos no processo do aprender. Ele quer trabalhar com as motivações chaves que levam uma pessoa a aprender. Porque senão a gente vai ficar apenas na questão mais ligada ao adestrar, que é adquirir processos de conhecimento, do que aprender de fato. Por favor. E aqui eu fiz todo um trabalho que envolve o método da aprendizagem, mas o que eu quero ler é uma frase que está logo ali no final, que diz assim: o melhor manual de natação nunca dispensa a experiência. E eu quero levar isso pelo seguinte: todas as correntes de autores que eu me baseei, elas dizem assim, que aprender é a união da teoria com a prática. E esse é o cerne do projeto Classes Transplantadas. Quando o Rural Tour se propõe a ser parceiro da escola, ele se preparou, tanto sua infraestrutura como sua mão de obra, serviços e segurança,
para dar a esse cliente especial, que são as escolas públicas e seus alunos, e no futuro, com outros encadeamentos, até as escolas particulares, para dar a elas o produto que lhes interessa, que é um produto que vem ao encontro do aprender. E do aprender unindo, como foi a fala final do Marcelo, a teoria com a prática, porque, como está dito ali, nenhum melhor manual de natação fará com que a pessoa aprenda a nadar se ela não cair dentro d'água, né? E é por aí sempre. Eu, por exemplo, quando fui ao sítio de Nislândia, lá na Ceilândia, uma propriedade muito simples, que está sendo até engolida pela ocupação irregular do Distrito Federal, eu tive uma aula de física, que eu voltei, né, até o seu Fragmar foi meu professor lá no antigo CEMAB, em Taguatinga, eu até lembrei disso quando eu fui lá, e eu tive uma aula lá de física, que quem me dera ter tido essa aula de física quando eu estudava no CEMAB, né? Porque era uma aula brincando, era o aprender brincando. Então, lá dava para entender o que era realmente a força da gravidade, o que era a força centrífuga, a força centrípeta, e coisas que nem são da minha praia, né? Mas é para ilustrar como o que motiva a aprender é a possibilidade do desafio, é a possibilidade de responder às suas questões in loco. E quero fechar o primeiro momento trazendo para vocês esse conceito que a educação tem por finalidade formar o homem, que pela escola dos sentimentos, isto é, a família, quer pela instrução. Eu vou repetir. A educação tem por finalidade formar o homem, quer pela escola dos sentimentos, isso é, a família, quer pela instrução, que é onde entra a escola. O ensino não é senão essa parte da instrução que tem por fim cultivar o homem, formando o seu juízo. É tão falso acreditar que isto basta como acreditar que se pode passar sem isso. Bom, e aí eu entro no segundo momento da minha apresentação, onde eu trago a questão dos recursos pedagógicos para educar. De posse do nosso entendimento do processo educativo, nós vamos entrar aí em recursos que são utilizados para educar. E eu trago um conceito aqui de recursos pedagógicos que se constituem num conjunto de meios, materiais e oportunidades que são considerados no processo educativo para proporcionar um crescimento saudável em todos os aspectos. Existem diferentes tipos de recursos pedagógicos que vão desde aulas magnas, laboratórios, aulas multimídias, até aulas extra-classes. Estas últimas contam atualmente com o turismo pedagógico, então aqui a gente começa a inserir o turismo pedagógico como um recurso educativo. E principalmente o turismo rural pedagógico, que, voltando às palavras do deputado Rogério, que é o momento onde a gente põe o campo à disposição do processo educativo. Então, finalizo esse momento aí dizendo que o turismo rural pedagógico apresenta uma modalidade, em primeiro lugar, de turismo pedagógico. Este, por sua vez, vem atender à necessidade que o aprendiz tem de vivenciar em loco o conceito formal repassado em sala de aula e que o educando tem de proporcionar a averiguação prática do saber. Aqui já chamando a atenção para o que o educando sempre nos passa. Ele precisa da possibilidade de levar o questionamento à prática para os seus alunos. A maioria das escolas visitadas, de todos os contatos nesse momento do processo de construção das nossas teorias do turismo rural pedagógico, ficava muito claro. O educador sempre nos mostrou o interesse que ele tem de ter esse laboratório vivo para totalizar o seu processo educativo. Por favor. Ainda como recursos pedagógicos para educar, a gente entra dizendo que o turismo pedagógico é uma modalidade relativamente nova no Brasil e, em consequência, relativamente nova também no Distrito Federal. E pode passar, por favor, a próxima. E, nesse sentido, o turismo pedagógico ganha força ao chegar no novo século, século esse que está preocupado em fazer com que a escola vá além dos seus limites, que ela ultrapasse os seus muros, né, como diz muito o Freire, e que ela consiga levar o aluno a questionamentos práticos. Pode passar a seguinte, por favor?
Entrando em conceitos e princípios, a gente inicia com o turismo rural pedagógico. É um conjunto de vivências desenvolvidas no meio rural, embasadas em atividades pedagógicas de conteúdos formais ou não formais, comprometidas com a produção rural e com a conservação ambiental. Tais vivências promovem o saber lúdico no ato do aprendizado e complementam o conceitual com o imaginário. E eu gostaria que a palavra-chave a ser registrada aqui fosse o imaginário. Dessa forma, apresenta-se como uma possibilidade de tornar o conhecimento pertinente e contextualizado a partir da realidade do meio rural. E fechamos com: a viagem é o elemento motivador para dar encanto à educação. Então, o grande motivo é sair dos limites, é mudar de ambiente, é sair da paisagem usual, dos muros da escola e fazer a viagem, aquela que motiva e que dá encanto à educação. Bom, alguns princípios foram elencados pelo trabalho, então, desenvolvido com o apoio do SEBRAE-DF, onde foi possível conceituar o turismo rural pedagógico. E os princípios desenvolvidos nesse momento, com participação do setor de turismo rural e das escolas. Aqui tivemos uma colaboração muito grande da Secretaria de Educação, que disponibilizou os parceiros da Escola da Natureza, estou vendo aqui a professora Vanusa, e que nos ajudaram a construir esses princípios. E o primeiro dele diz assim: conhecimento como base. Então, é turismo rural pedagógico, cujo primeiro princípio é o conhecimento como base, onde a possibilidade de desfrutar de experiências que possam criar e enriquecer o conhecimento, sejam elas de cunho formal ou não formal, deverão ser consideradas no desenvolvimento do turismo rural pedagógico. E esses princípios nortearam o trabalho do Rural Tour. O segundo é que o lúdico deve ser a estratégia no ato do aprender. As práticas do turismo rural pedagógico devem utilizar vivências motivadoras da curiosidade e do imaginário como meio para a construção do conhecimento. Terceiro princípio, a interação entre os diversos saberes. O desenvolvimento de produtos de turismo rural pedagógico deve considerar o ambiente como um todo e não fragmentado, integrando os diferentes campos do saber de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Por favor, sequência. O quarto princípio entra na responsabilidade socioambiental, onde ele encaixa a gestão ecologicamente correta, que é a preocupação com a conservação ambiental, a preservação e valorização da cultura local. Esse aqui, na apresentação da Dona Maria, vai ser muito rico. Quando ela estiver apresentando o trabalho de Lusiânia, o próprio vídeo, vocês vão ver como o projeto Classes Transplantadas teve total preocupação nesse princípio da valorização da cultura local. E o 4.3, que é a integração socioeconômica da região. Esse princípio é tão forte que hoje a gente está tendo a possibilidade de estar num seminário onde o deputado Rogério abria, nos explicando que isso aqui está sendo promovido por uma comissão que envolve turismo, desenvolvimento social, econômico, meio ambiente, geração de emprego. Então, desenvolvimento socioeconômico da região. O quinto princípio, gestão participativa do programa. Esse aqui é chave pelo seguinte, vale destaque. Não é o Rural Tour que leva a escola somente a aprender. É um processo onde a escola trabalha dentro da própria escola, levanta seus questionamentos, cria seu cenário de observação e vai ao campo. Então, é um trabalho que ele começa antes do campo, ele começa, na verdade, na escola. É a escola que buscou esse trabalho, é a escola que demandou, e o Rural Tour veio atender, veio se prontificar a ser o parceiro dessa escola. É a escola que percebeu como é vantajoso ela fazer esse processo educativo complexo, complementar, integral. Sexto princípio é o meio rural como ambiente de base. E o meio rural como ambiente de base porque a escola já tem o contraponto do ambiente urbano. Sequência, por favor. O sétimo princípio é o ecossistema local como referência pedagógica. Isso pelo seguinte:
O projeto Classes Transplantadas não pretende trabalhar a Mata Atlântica, a Amazônia nem o Pantanal. Ele é o projeto Classes Transplantadas do Distrito Federal e região do entorno, onde ele quer trabalhar da melhor forma possível o ambiente onde ele está inserido, que é o Cerrado. Então, é o Homem Serratenses, como o projeto ali da Devanir, né, que é muito bonito, é a Chapada Imperial, que traz o seu cerrado na sua integridade, com as nascentes de água do Brasil, que estão aqui, né, no Planalto Central brasileiro, é a região de Braslândia, com toda a sua representação lá, né, a DESB, todo o pessoal, que traz o ambiente do Cerrado na sua forma mais peculiar e cultural, enfim, é o Cerrado que se pretende trabalhar. E o último princípio, promover a ecoética. E esse eu gostaria de ler, porque vou pedir ao nosso amigo ali para voltar um pouquinho, que ele diz assim: as atividades pedagógicas deverão desenvolver valores de responsabilidade e solidariedade, propiciando a socialização, o respeito e o cuidado nas relações consigo mesmo, com o outro e com a natureza. Quando a gente trabalha com turismo, existe uma diferença muito interessante que a gente escuta do trade turístico, que diz assim: o turismo no campo ele é muito solidário. E esse princípio ele entra muito de acordo até com a característica do próprio homem do campo ao receber. E ao receber a escola, esse esforço é muito maior. Esse homem quer ser ético. E quer ser ético porque ele está educando cidadãos. Essa é a proposta. Pode seguir. Bom, e eu quero passar alguns elementos aqui do produto rural pedagógico que foram considerados para a elaboração do projeto Classes Transplantadas. E eu só vou ler ali o início, que diz assim: o produto rural pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de professores e consultores. Na verdade, eu vou passar para onde está grafado ali, o produto rural pedagógico é uma vivência dos conteúdos aplicados em sala de aula, em um ambiente diverso, com aproveitamento de todas as suas possibilidades. O seguinte, por favor. O produto rural pedagógico não pode ser um mero modismo e nem um documento para ficar engavetado em uma mesa qualquer da propriedade que o institui. Ele transcende o simples agrupamento de planos de ensino e atividades diversificadas, pois é um instrumento do trabalho que indica rumo, direção e metodologia próprias de aplicação do ensino na propriedade que o queira instituir. E assim é o propósito do Rural Tour. O produto rural pedagógico, no seguinte, por favor, ele tem duas dimensões: política e pedagógica. Ele é político no sentido do compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. E ele é pedagógico porque possibilita a efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. O produto rural pedagógico, para esse autor aqui, ele tem essas características. Ele é um processo participativo de decisões, ele preocupa-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições. Ele explicita princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo. Ele contém opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica. E ele explicita o compromisso com a formação do cidadão. A execução do produto pedagógico de qualidade, ela se norteia pelos seguintes elementos. Ela nasce da própria realidade, tendo como suporte a infraestrutura, conhecimento e respeito à cultura da propriedade executora. E assim foram desenhados os projetos das classes transplantadas. O produto ele deve ser execuível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação do próprio produto. Não adianta ter um objetivo maravilhoso se ele não puder ser executado.
Ele deve ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade das escolas, neutralizando a proposta pedagógica individual, focando o saber vivenciado. Ele deverá ser construído continuamente, pois como produto é também um processo. E essa é a riqueza dele, né? E essa é a riqueza de uma discussão como essa. Bom, agora entro nos elementos finais, que vão abrir, e depois Dona Maria Duarte vai estar complementando, que é o produto rural, classes transplantadas. Este produto teve por base os princípios acima descritos, nós fizemos toda uma análise, em parceria, como dito anterior, pelo SEBRAE-DF, sem perder de foco a educação, porém com a leveza própria de uma atividade que possibilita agregar conhecimentos em um cenário que permeia a cultura, a produção, a praxis, o entretenimento, ou seja, a recreação e o lazer. Esse é o grande motivo que difere o processo de educar na prática, e esse é o grande motivo que faz com que o turismo rural pedagógico seja o recurso pedagógico educativo de maior interesse atualmente. Porque a gente tem possibilidade de tanto o educador como o educando se utilizar de cenários de recreação e lazer para educar. Complementando, informamos que o produto Classes Transplantadas possui infraestrutura adequada, prestação de serviços através de mão de obra capacitada, atividades planejadas e um padrão de segurança e comodidade altamente concorrentes no mercado local e nacional. Quero dizer o seguinte: produtos que estiverem chancelados dentro desse processo, porque produtos que não têm essa chancela não passaram pelo crivo da nossa avaliação. Então, não tem como o SEBRAE, o Ruraltur e os seus parceiros se comprometerem com alguns que não estiverem nessa chancela classes transplantadas. Esses aqui, a nossa avaliação assegura que eles têm esse compromisso de qualidade. Outros deverão se credenciar e ser analisados. Não podemos assumir responsabilidade sobre outros que não estiverem nessa chancela. É por isso todo esse cuidado desse momento aqui. Fiz um mapeamento básico do que se encontra no turismo rural pedagógico do Distrito Federal e entorno. Os públicos atendidos até o momento é o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, com muitas pretensões ao ensino superior e pós-graduação, mas no momento ainda não. Os principais atrativos pedagógicos trabalhados são trilhas com diferentes tipos de vegetação, paisagens do Cerrado, a fauna do Cerrado, museu rural cultural, animais de pequeno, médio e grande portes, pesca e pagues, cachoeiras, cursos d'água, paisagem cênica expressiva, espaços culturais, elementos históricos, sistemas de produção rural aqui exemplificados como horto-orgânica, sistemas agroflorestais, produção de queijos, doces e outros afins. Há muito mais. A outra, por favor. Principais disciplinas contempladas, principais disciplinas curriculares contempladas: ciências naturais, biologia, geografia, língua portuguesa, literatura, artes, música, teatro, artes plásticas, química, física, matemática, educação física, história. Olha que interessante. Não é só a educação ambiental, na verdade, ela vai entrar aqui como tema transversal. Os produtos propostos, eles têm possibilidades de se trabalhar química, história, artes, língua portuguesa e outros mais. Os temas transversais abordados são a ética, ou seja, como agir perante os outros, estimulando relações participativas, solidárias e cooperativas. O meio ambiente, cuidando das relações com o meio ambiente, o eu, o outro e a natureza. E, por último, a pluralidade cultural, convivendo e aprendendo com a diversidade. Pode passar a sequência. Aqui eu quis apresentar para vocês, se quiserem a gente tenta apagar essa luz aí mais perto, se for possível, né? Ou Kiko, ou o pessoal aqui do apoio, porque a gente queria dar uma ideia do que são recursos pedagógicos. Não sei se é possível aí. Dá para ver? Ok.
nem todas essas imagens são produtos do Distrito Federal. Até porque na apresentação da dona Maria Duarte, aí sim, especificamente, ela entra com as imagens do Distrito Federal. Aqui são imagens do meu banco de dados que mostram recursos pedagógicos que podem ser trabalhados no meio rural. E de alguns empreendimentos até de grande porte no Brasil, como a Estância Quintas Casa Grande, como o Sítio do Carroção e outros mais. E muitas imagens do Distrito Federal também, mas nem todas. Então, aí nós temos recursos educativos pedagógicos desenvolvidos no meio rural, que vão desde contato com recurso água, recurso solo, recurso vegetação, o cenário como um todo, enfim, possibilidades educativas. O próximo. Mais elementos educativos envolvendo a questão animal. Olha esse aí que envolve o recurso água, que entra um elemento histórico. Então, é toda a inter-relação, né? História, cultura, ambiente. É a riqueza do campo enquanto recurso educador. O próximo. Olha esse do Sítio do Carroção, que é o dinossauro. Imagina a gente fazendo isso aqui na Chapada da Contagem. E há empreendimento preparado, só esperando o momento para uma realização como essa. Aqui nós temos o Homem Serratenses, que data de 10 mil anos, levantado por um grande historiador que infelizmente faleceu o ano passado, que é o professor Paulo Bertrand. E que até tem uma imagem depois na apresentação de Dona Maria. Mas é só para vocês sentirem a riqueza que pode ser aproveitada como recurso pedagógico na área rural. E a parte ali produtiva, né, horta-orgânica, a parte ecológica, vegetativa. O próximo, por favor. Mais recursos, olha esse de cima para vocês verem aí. Que fantástico aproveitamento educativo, né? O próximo. Fechamos. Bom, era esse o recado e, na sequência, a Dona Maria vai entrar especificamente com o projeto Classes Transplantadas no Distrito Federal. Obrigada e, ao final, estamos aí para qualquer dúvida. Queremos agradecer a fala da Maria José Quintas, extremamente profunda e embasada. Queria aproveitar também para agradecer a audiência dos telespectadores que nos acompanham pela TV Distrital. Essa sessão será transmitida pela TV Distrital e está sendo gravada na sua íntegra. Queria aqui fazer um reconhecimento e até pedir desculpas. Está entre nós o primeiro presidente dessa Casa de Leis, que muito nos orgulha, né, o deputado que esteve conosco no início, desculpa. Você colocou? O Salviano, perdão, deputado Salviano, está aqui, que me passaram. O deputado Salviano Guimarães, aqui eu gostaria de convidar para compor a mesa conosco, afinal de contas, Vossa Excelência sempre esteve muito habituado, né, com este plenário, com essa mesa, então nos honra muito com a presença. Seja muito bem-vindo. Fazer aqui mais alguns registros de presença. Queria agradecer a professora Lindinalva, que também é lá do Centro de Ensino 3 de Braslândia, lá com os alunos do terceiro ano que estão conosco aqui no plenário. Queria agradecer a presença da senhora Maria Mendes, professora administrativa da Secretaria de Estado de Educação, ao senhor Nestor Bastos, diretor do Centro de Imprensa do Entorno, senhor Nilson Brás, hoteleiro, professor Marcos, que é professor do Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Recanto das Emas, senhor Flávio de Souza, também professor, senhora Cláudia Maria, professora, senhor Jefferson Soares, assistente da DRE de Planaltina, senhora Andréa Luiza, chefe do Núcleo de Monitoramento Pedagógico da DRE de São Sebastião, seja muito bem-vinda, Andréa. A senhora Lúcia Angélica, chefe do Núcleo de Planejamento e Controle também da DRE de São Sebastião, seja muito bem-vinda. A senhora Maria Aparecida, chefe do NMP do Núcleo Bandeirante. Silvia Helena, arquiteta do IFAM. Márcio Nivas, administrador. Rosani Cristina, presidente da ADESP. Rosângela Campos, professora. Clécio Duarte, assessor do deputado Berinaldo Pontes, seja muito bem-vindo, Clécio, nosso colega Berinaldo.
Vângela do Carmo, coordenadora intermediária da Escola da Zona Rural, da GRE de Sobradinho. Delci Tamir, assessora do deputado Paulo Roriz, também um grande deputado conosco na casa. Simone Pinheiro, do Sítio Pinheiros. Professor Flagmar Diniz, proprietário da Fazenda Recreio de Islândia. Maria Inês, vice-presidente da Sindobar. Humberto José, diretor regional de ensino de Braslândia. Lúcia Gonçalves Lopes, secretária administrativa da Tria Regional de Ensino de Braslândia. E queria agradecer também a presença do nosso amigo Nilson, lá da Fazenda Taboquinha, que também está aqui presente. Volto a palavra para o nosso cerimonial, para que possamos dar continuidade ao nosso debate. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a palestra proferida pela professora Maria Duarte, que tratará do assunto o projeto Classes Transplantadas. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar, na pessoa do deputado Rogério Ulisses, os componentes da mesa, agradecer, inclusive, e mais do que agradecer, dizer da nossa esperança, em nome do Ruraltor eu falo isso, de que os representantes, né, aqui indicados tenham realmente uma nova visão do projeto Classe Transplantada. Quero me dirigir muito especialmente ao representante do MEC e à representante da Secretaria de Educação. Acho que a presença deles aqui vai marcar, possivelmente, um novo momento nessa batalha que o Ruraltur está tendo há 5 anos, de que o projeto Classe Transplantada venha a ser uma política pública no Distrito Federal, como já é hoje em Lusiânia, né? Eu falaria rapidamente, e eu só dou sequência ao que a Maria José colocou, tentando apresentar o que é o projeto defendido como classes transplantadas pelo Ruraltur. Bom, o classes transplantadas, e está ali na projeção, que são chamadas também classes vértices, ou classe verde, ou classes de descobertas em outros países, né? Consiste em transferir turmas de estudantes, alunos da rede pública e particular de ensino, para propriedades do DF e do entorno por um período previamente determinado, 1 dia, 2, 3, né, de tempo. Essas propriedades seriam direcionadas e estruturadas, elas estão estruturadas, vamos ver daqui a pouco, para receber, hospedar e desenvolver atividades lúdicas e didáticas adequadas a uma clientela infantil e juvenil. A ideia fundamental é que esses estudantes, esses escolares, enriqueçam as suas experiências escolares com as possibilidades da chamada aprendizagem in situ. Ou seja, são as aprendizagens que se efetivam, em realidade, num clima de prazer, que as propriedades possibilitam, né, de prazer e desafios, e onde os escolares são estimulados, através das atividades programadas, a usar todos os seus sentidos, ver, tocar, ouvir, cheirar, né, experimentar, degustar, para que, então, usando todos os sentidos, o que nem sempre é possível na sala de aula, para captar informações e sedimentar informações que são trabalhadas antes e depois das classes transplantadas pelos professores. Essa é a ideia fundamental. Um projeto desse porte tem justificativas. A primeira delas, e aí eu vou me ater ao Distrito Federal, porque é ao Distrito Federal que a gente quer endereçar nesse momento o projeto, é oferecer aos alunos do sistema educacional do Distrito Federal a oportunidade de usufruir do mundo rural, com as suas alternativas de descanso, lazer e prazer, em contraposição ao clima que cerca hoje as grandes cidades, como Brasília já é uma grande cidade, né? Então, por exemplo, há uma pesquisa da Unesco, feita inclusive aqui em Brasília, que mostra que a violência está aumentando, principalmente a violência juvenil, e que é na área da educação e do trabalho que podem ser encontradas soluções
para essa questão tão séria hoje, né, nas nossas comunidades. Então, essa busca e essa ideia de oferecer uma alternativa de lazer, de descanso em prazer, ela é uma das justificativas fundamentais do projeto. E no Distrito Federal, a gente sabe que existe uma área rural que circunda o Distrito Federal e que ela é realmente extremamente interessante. A praia de Brasília, a praia do Distrito Federal é o seu mundo rural. Eu, inclusive, escrevi, quando eu defendi a minha tese de mestrado, de que Brasília se formou num vazio cultural. Isso não é verdade, é um equívoco. Quer dizer, o mundo rural de Brasília existia desde a criação da Estrada Geral do Sertão, no século XVII, e isso há uma história importante a ser feita. Tá. Pois não. Uhum. Peço licença à explanação da senhora Maria Duarte para convidar o autor dessa proposição, desse requerimento, dessa audiência pública, que conseguiu de se deslocar de Sobradinho até aqui, nos prestigia também com a sua presença. Quero convidar o deputado Raad Mansur para que tome posse aqui ao lado. Seja muito bem-vindo, viu, Raad? Se a senhora quiser dar continuidade, fique à vontade. Bom, uma segunda justificativa é a ideia de que as classes transplantadas enriquecem a experiência escolar. Ela acrescenta a essa experiência escolar o valor pedagógico e cultural contido na possibilidade dos escolares vivenciarem uma intensa experiência de participação. Eles vão em grupo, com a sua classe, com a sua turma, fazer uma atividade diferenciada do dia a dia da sala de aula. Então, e descobrem também o patrimônio rural do Distrito Federal em torno. Então, essa é uma questão vital no que se refere à cidadania, ou seja, descobrir as suas raízes culturais. Então, essa é uma justificativa extremamente importante, não apenas em termos de cidadania do Distrito Federal, mas de cidadania brasileira, nacional, na medida em que o mundo hoje do rural do Distrito Federal, ele é muito representativo da cultura rural brasileira. Aqui, mineiros, gaúchos, nordestinos praticam nos seus empreendimentos, né, as suas raízes culturais representativas do mundo rural brasileiro, que é o mundo rural de origem do nosso país. Uma outra justificativa, e a terceira, é que há, nessa proposta de classe transplantada, uma proposta de contribuir para o desenvolvimento social da nossa região. Na medida em que classes transplantadas vão movimentar as nossas propriedades, serão criados novos empregos, evita-se o êxodo rural e há uma experiência muito significativa, na medida em que teremos que chamar monitores, atividades, etc., para que a gente, inclusive, trabalhe com a possibilidade do primeiro emprego. O secretário de Lusiânia vai falar, inclusive, de como tem sido, em Lusiânia, essa experiência de trabalhar com estudantes monitores na perspectiva de possibilitar primeiro emprego. Bom, os objetivos de cada classe transplantada, como eu dou continuidade só, que a Maria José já colocou, seria, primeiro, proporcionar chances de lazer, e lazer considerado como processo informal de educação. Todos nós, aqui a maioria é educador, né, tem a ideia muito clara de que educação não acontece só na escola. A educação é um processo que acontece em todo lugar, do berço ao túmulo, e que a escola é apenas um momento formal, mas a educação acontece em todo o tempo de uma maneira bastante rica. Então, é um processo educacional que acontece de maneira não formal durante a realização das classes transplantadas. Então, seria um objetivo bastante claro de oferecer aos alunos essa chance de lazer.
Um outro objetivo seria criar situações de aprendizagens in situ, numa perspectiva de educação integral. Ou seja, os alunos terem uma experiência prática de ver aquilo que, em português, matemática, etc., como a Maria José falou, eles estejam, por exemplo, trabalhando conceitos, mas numa situação prática de ensino. Quer dizer, numa situação não formal, mas tão producente como a formal, né? Então, nessa perspectiva, o turismo rural pedagógico que a gente quer desenvolver no Distrito Federal, ele tem duas vertentes fundamentais. Primeiro, que é a educação ambiental. Na LDB é considerado como tema transversal de educação. Todos os nossos empreendimentos têm uma preocupação absoluta com a adequação do ambiente a uma proposta efetiva de educação ambiental. E a segunda proposta, ou a segunda vertente, é a vertente de educação patrimonial, ou seja, a descoberta das raízes culturais dos atuais habitantes do Distrito Federal, os que vieram de fora e, sobretudo, a população escolar, que hoje, em Brasília, já nasceu aqui. Então, as raízes, realmente, que significam, para cada um, uma descoberta e uma situação de saber-se de onde é o seu local, né? Bom, a outra coisa, então, seria possibilitar, né, a possibilidade de conhecer o mundo rural do entorno do DF. Essa possibilidade seria garantida na medida em que o projeto garante transporte, garante segurança, garante a condução, garante alimentação. E, na rede pública, a gente sabe que, sem esse apoio, sem essa experiência, muitos dos nossos alunos não teriam chance de possibilitar de um passeio, de uma ida ao campo como essa, né? Outro objetivo seria a ideia de criar novas profissões. Em Lusiânia, está se criando uma nova profissão, que são monitores, né, auxiliares da Secretaria de Educação, das escolas. Então, são principalmente estudantes que se habilitam no desenvolvimento de atividades, né, escolares e não escolares. Essa aí é uma questão assim, extremamente importante e vinculada, inclusive, à questão de formação de mão de obra, que é uma questão bastante importante. Bom, o potencial hoje que a gente tem no DF para oferecer ao sistema educacional do Distrito Federal, nós temos, acho que, 60 empreendimentos que o SEBRAE já, né, quer dizer, tem um diagnóstico. Nesse momento, neste ano, são 60 empreendimentos. Claro que desses 60, os que estão habilitados a desenvolver atividades de turismo rural pedagógico, que têm circunstâncias especiais e exigências especiais, é bem menor. Mas há um potencial bastante grande aqui em Brasília, aqui no entorno, né, e que a gente vai mostrar através dos slides, né, que a Maria José organizou. Bom, e eu acho que esses slides vão mostrar a diversidade existente, né, no Distrito Federal e, inclusive, há algumas histórias importantes aqui no Distrito Federal. Primeiro, eu conheço o projeto Classe Transplantada da década de 70, porque morei fora, morei na França, mas a primeira experiência que eu sei que aconteceu no Distrito Federal vinculado a isso foi em 1982. Eu trabalhei com o Salviano e com a Maria Alice na Fazenda Mogi, que foi a primeira, que eu saiba, experiência de receber escolares numa antiga fazenda do Distrito Federal. Então, há uma história já meio antiga, de 1982 para cá, no Distrito Federal, dessa vinculação entre escola e campo. Também no Distrito Federal, hoje, uma coisa bastante importante é a lei que temos, a lei que foi criada aqui por iniciativa dos deputados Chico Floresta e Eurides Brito, e que a Câmara Legislativa, eu acho que tem um papel extremamente importante, porque há uma lei criada nesta casa,
né? Há emendas parlamentares. Este ano nós temos 300 mil de emendas parlamentares para o projeto Classe Transplantada. Então, eu gostaria que os deputados aqui presentes, Rádio, Ulisses, a deputada Maria, pudessem realmente comandar aqui na Câmara a efetivação da lei que eles criaram, né? Essa seria uma outra questão. E, fundamental, há uma possibilidade efetiva, de participação do MEC na assistência financeira a esse projeto. É sobre isso que, então, a Karen vai nos falar, e depois, então, da Karen, o Wilter Coelho vai falar, então, do que tem acontecido em Lusiânia com esse projeto. Bom, eu estou muito esperançosa e agradeço, então, a presença de todos. Muito obrigada. Queremos agradecer, então, a fala da professora Maria e fortalecer, então, esse compromisso no que diz respeito à luta para que a lei seja executada e as emendas também saiam do papel. Nesse momento, em função de uma agenda extensa, e aí eu queria fazer um registro, que hoje o deputado Raad, ele provavelmente vai ter que se dividir em 3, porque ele conseguiu já entregar o relatório, entregou agora há pouco o relatório, ele está como relator ad hoc do caso Pedro Passos, já conseguiu, entregou hoje, e aí eu queria até parabenizá-lo, e de público, deputado Raad, pela entrega desse relatório na Comissão de Ética. Eu que sou vice-presidente da Comissão de Ética, estava ansioso e necessitávamos muito desse relatório, o senhor acabou de fazê-lo. Tem uma atividade intensa na sua base eleitoral, que é Sobradinho, e demonstrando extremo compromisso com a causa desse grupo que aqui está hoje, veio, se deslocou, e em respeito a essas atividades que eu sei que Vossa Excelência estará desempenhando durante o dia, vou passar a palavra para que o senhor possa fazer essas considerações nesse momento, sabendo, inclusive, que o senhor terá que se ausentar logo depois de falar, não porque quer, mas em função das atividades deste dia tão intenso. Então, passo a palavra para Vossa Excelência, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Rogério Ulisses, que, a meu convite, está presidindo esse evento. Gostaria de agradecer à deputada Luzia de Paula por estar me dando todo esse apoio. Gostaria de agradecer a presença da dona Eulália, eu não conheço carinhosamente, né? Gostaria de agradecer a doutora Solange Castro, representando o nosso secretário Valente, o senhor Cristiano, jovem Cristiano, representando o nosso querido César Gonçalves. Gostaria também de agradecer ao meu amigo, presidente Marcelo Imperial. Gostaria também de agradecer a senhora Karen, que está aqui representando o Ministério da Educação, o doutor Marcelo Cerqueira, representando o nosso ilustre Vimar, da Secretaria de Agricultura, e agradecer a presença de todos vocês, senhoras e senhores, e aproveitar para pedir desculpa a todos vocês por todo esse corre-corre ocasionado por minha pessoa. Devo comunicá-los que o governo na cidade em Sobradinho estava agendado para a semana anterior e que, de um momento para o outro, o governador Arruda mudou a data e colocou para hoje. Me deixou numa sinuca de bico, porque eu não podia deixar de estar lá e nem podia deixar de estar aqui. E o mais agravante de tudo isso, que, como a maioria de vocês, que eu tenho o maior prazer de vê-los e conhecer a quase todos pelo nome, meus amigos, fico feliz de vê-los aqui. Eu hoje tive a difícil tarefa de entregar o relatório do processo da Gautama contra o deputado Pedro Passos. Imaginem vocês que há 2 dias eu não durmo direito com isso, acho que é mais do que natural, não me sinto fraco. Estou, sim, um pouco emocionado,
estou tendo até dificuldade de colocar as coisas como elas deveriam realmente serem colocadas. Mas, tudo bem, me perdoem, mas não foi porque realmente eu quis. O meu assunto principal do dia de hoje era exatamente este seminário. Mas, infelizmente, eu não pude fazer o que realmente eu gostaria, que era estar aqui a manhã inteira e acompanhar todo esse trabalho. Como falou o nosso ilustre deputado Rogério Ulisses, a entrega desse relatório hoje fazia parte de uma situação que poderia ser muito agravada caso esse documento não fosse entregue hoje e fosse entregue depois de alguns dias. Isso prorrogaria, no mínimo, mais 25 dias, que automaticamente prorrogaria todo esse processo para o ano que vem. E eu não achei justo com a comunidade e corri, trabalhei e entreguei ele hoje. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer à professora Lindalva, que está ali carinhosamente, as lindas e lindos adolescentes da nossa querida Braslândia. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu não poderia deixar de registrar o nosso pioneiro, como já foi destacado aqui, Salviano Guimarães, meu amigo, a pessoa que eu recorro a conselhos toda hora que eu vejo, em qualquer dificuldade que eu estou aqui nesse momento, passando na Câmara Legislativa. Vira e mexe, eu recorro ao doutor Salviano. Salviano, quero tomar um café na sua casa, ele vai lá e me dá um conselho. Não tenho a humildade suficiente de saber que sou um parlamentar de primeiro mandato e não tenho a experiência necessária. Mas, para falar de turismo rural, para falar de educação e para falar das necessidades da nossa cidade, acho que eu tenho uma bagagem de 50 anos de idade e eu posso falar perfeitamente. Nesse momento, eu gostaria de pedir aos representantes do governo, principalmente da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, da Secretaria de Agricultura, do nosso SEBRAE, que sempre apoiou o turismo rural, César Gonçalves, e a todos, principalmente a vocês, deputados, que entendam que esse projeto é um projeto que pode dar uma nova cara à educação das nossas crianças no Distrito Federal e talvez em todo o Brasil. Como nós já temos na Europa classes transplantadas em pleno andamento, por que não fazer aqui também na nossa comunidade? Eu vou ficar muito feliz se esse projeto realmente alcançar, dona Maria, a sua luta incansável, né? Foi a pessoa que, no meu entender, idealizou todo esse projeto do Classes Transplantadas e luta muito por ele, então gostaria de parabenizá-la em especial. Seria lindo, porque hoje, eu também, como dono de um projeto de turismo rural, fico chateado quando eu vejo, deputado Rogério Ulisses, crianças, não é criancinha de 2 anos, não, criança de 7, 8, 9 anos, quando chega na minha propriedade e vê uma galinha e não sabe o que é aquilo, ela não conhece uma galinha. Isso deixa a gente meio que preocupado. Eu fico preocupado quando umas crianças vão à nossa propriedade e não sabem como nasce um pé de tomate ou como nasce uma cenoura. Eu falei como nasce uma cenoura até em homenagem ao nosso saudoso Renato Bravo, que um dia eu estive assistindo uma palestra e fiquei realmente deslumbrado com as palavras dele, quando eu vi ele perante algumas crianças, dizendo que elas iriam assistir agora como nasce uma cenoura. Aí ele se agachou, pegou a cenoura, nasceu. As crianças ficaram de queixo aberto. Então, gente, isso prova da necessidade desse projeto. Alunos da rede pública têm condições de estar nas nossas propriedades rurais. Agora, eu acho que não é o suficiente, muito pelo contrário. É o momento, em nome desse trabalho que está sendo feito, pessoalmente pedirei ao governador Arruda, mas para isso preciso de apoio de todos vocês, para que a gente implante esse projeto
na rede pública de Sobradinho, de Planaltina, de Taguatinga, de Braslândia, de todo o Distrito Federal, que eu tenho certeza absoluta, deputada Luzia de Paula, que esse projeto, dando certo em Brasília, ele vai expandir para todo o Brasil. Porque eu acho que assim como uma criança numa escola particular, que o pai tem condições de pagar a sua ida a uma área rural para que ela passe um dia no campo e saiba como acontecem as coisas, eu acho que é obrigação nossa, do governo e das lideranças e de todos os órgãos públicos, dar condições também ao aluno carente que não tem as mesmas condições, para que ele tenha também a mesma chance de conhecer e de aprender. Talvez por conta de um pequeno gesto como este, a gente pode inibir ou podemos fazer com que pessoas, naquele momento em dificuldade, se tornem um grande brasileiro ou uma grande brasileira, que no meu entender hoje é o que o nosso país está faltando. Educação, para que a gente consiga, num futuro muito próximo, a não ter mais que estar se deparando com esse tipo de coisa. Entrar num hospital porque não tem uma dipirona, como disse ontem aqui o deputado Regufe, porque esse dinheiro foi desviado pelos corruptos. Da gente não ter uma escola, porque o dinheiro da educação foi desviado por um outro corrupto. Acho que é o momento... Muito obrigado. Acho que o momento agora é um momento de muita reflexão, é um momento de sabedoria. Nós estamos num pêndulo, ou a gente prova, Excelência, que a gente está aqui para provar que ainda existem homens de bem que são capazes de trabalhar e manter um mandato de deputado, ou governador, ou senador, sem correr o risco de ser corrompido e muito menos participar de qualquer tipo de falcatrua. Essa é a hora. Então, peço a compreensão de todos vocês, peço a ajuda de todos vocês. E, por outro lado, contem comigo nesse processo, fiquem com Deus, muito obrigado e me desculpem realmente porque eu tenho que dar uma saída. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Quero agradecer ao deputado Raad, colega, e dizer o seguinte, deputado, que essa firmeza de caráter, essa coragem de conduta é o que nos espelha na vida pública. E que se Vossa Excelência realmente encarar o desafio de ir ao Executivo, desempenhar um trabalho em Sobradinho, certamente Sobradinho ganhará muito. Mas ficará uma lacuna nesta casa, que é exatamente a lacuna dessa personalidade única e ímpar que Vossa Excelência tem na condução de seus trabalhos. Mas lhe desejo muita sorte, que Deus lhe abençoe e que nós possamos, cada vez mais, demonstrar que Brasília pode ser referência de política, de educação, de consciência ambiental e de tantas outras questões que fazem parte da nossa vida. Só queria registrar aqui que a 8ª série do CAIC de Braslândia e o 3º ano do ensino médio nos mandaram aqui uma nota dizendo o seguinte: estamos aqui para apoiar o projeto, pois, além de enriquecer a aprendizagem e experiência dos alunos, oferecerá a oportunidade de conhecermos as riquezas ecológicas da região administrativa de Braslândia, e para que os demais alunos tenham esse privilégio antes de chegarem ao final do ensino médio. Obrigado, os professores aí do CAIC de Braslândia e do ensino médio. Parabéns pela consciência de vocês e pelo apoio. Eu queria registrar também, mais uma vez, a presença de um representante do ensino particular, das escolas particulares, a Hilda Xavier, coordenadora de História, Geografia e Filosofia do Colégio Marista de Brasília. Também, no nosso meio aqui, muito bem-vinda e com muita tranquilidade. Agradecendo mais uma vez e registrando que esse seminário está sendo divulgado pela TV Distrital e a gente agradece a todas as pessoas que estão assistindo e aproveitando esse momento. Volto mais uma vez a palavra para o nosso cerimonial para que seja dada continuidade aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras da senhora consultora do Ministério da Educação, doutora Karen Costa Oliva.